Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos conversar com pessoas importantes da nossa sociedade, da área jurídica, da área da justiça e também da polícia. Nós vamos falar sobre um assunto que incomoda toda a sociedade, eu vou dizer do mundo inteiro, e principalmente vamos falar do nosso pedaço aqui, vamos falar de Campo Grande, vamos falar do Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar sobre violência contra crianças. Crianças que são violentadas nos seus direitos constitucionais e crianças que também praticam violência contra pessoas. Vamos falar de pedofilia. Já tivemos casos no nosso estado tristes de professor, por exemplo, que estupra 30 garotos e depois de uma semana é liberado pela justiça. Vamos falar sobre isso aqui no programa também, dos enrustidos, daqueles homens que estão, através da internet, tentando seduzir crianças, meninos e meninas. Mas vamos falar também dos assaltos praticados por menores, da violência praticada por menores. Verificar se realmente o NEI funciona no nosso estado, se realmente é o melhor para reeducar e colocar esses meninos no trilho. Será que o NEI funciona? Será que nós temos condição hoje de dizer, o menor infrator ele é recuperável? Ou não? Ou ele sai de lá mais bandido do que entrou? Tem recuperação esses meninos? Nós vamos falar sobre tudo isso. E é muito importante, porque nós temos aqui representantes da nossa polícia, da DPCA, o doutor Laureto, que está aqui, que vai conversar conosco. Temos aqui o promotor, doutor Sérgio Gaifucci, promotor da Infância e da Juventude, e o nosso querido doutor Maércio, da DEAGE. São especialistas, homens da justiça e da polícia, que vai orientar e esclarecer à sociedade o que está acontecendo, que é muito preocupante. O esclarecimento à sociedade é muito importante, porque às vezes a mãe fica desesperada, o filho rouba, o filho bate, o filho espanca a mãe, espanca pai, rouba, às vezes é droga, rouba tudo que tem dentro de casa e a população não consegue entender como uma criança de 12, de 13 anos faz uma coisa dessa. Agride, enfrenta as pessoas, enfrenta o adulto, enfrenta a polícia, enfrenta o judiciário, dizendo, alegando, sou de menor. Será que há impunidade para menores? Realmente é isso? Será que o ECA protege mais do que traz deveres? Lá no Colorado e alguns estados americanos, o negócio pega para menores de 7 anos e de 14 anos é tratado como adultos e pode pegar prisão perpétua e etc, etc. Nós observamos aí nessa reportagem que não tem moleza lá. Não tem televisão, não tem jogo para esporte, não tem nada disso. Lá é trabalho forçado e realmente exercício físico e uma pressão muito forte por parte dos cuidadores lá, dos guardas. Segundo a reportagem, por causa dessa pressão, o índice de suicídio 36%. Ou seja, na verdade 36 vezes maior do que qualquer outro presídio lá dos Estados Unidos. Muito bem, então para mim é um índice muito alto. Pergunto ao nosso, vou começar com o nosso promotor aqui. Promotor, seria esse o modelo para o Brasil? Ou o senhor acha radical demais ou existe outra solução para isso? Porque os nossos menores não são diferentes dos menores de lá que praticam todo tipo de delito. Eu penso que o Brasil tem a sua própria realidade e deve encontrar a sua própria solução. Quando nós olhamos para sistemas de fora, como no caso dos Estados Unidos, nós sempre teremos que ajustar a nossa realidade. E eu vejo esse programa uma resposta próxima daquilo que é realidade para esses adolescentes. E no Brasil, é muito mais cruel do que você está vendo aí. É mesmo? Muito pior. O Brasil lida com essa realidade de uma forma pior, porque ali, dos 14 aos 18, o adolescente vai sendo advertido, levado à realidade do presídio para entender o que é que está esperando por ele. No Brasil, não. A gente faz de conta que reeduca o adolescente dos 12 até os 18,
faz de conta que adverte ele do que está por vir, e quando ele faz 18 anos, ele é lançado no cárcere sem qualquer outra oportunidade. Ali não, ali ele dos 14 aos 18, ele frequenta aquele ambiente, ele é advertido dentro do local. Você quer vir para cá? É isso que você espera? Aqui não. A gente vai fazendo de conta que a justiça dá uma resposta e ele sai com a ideia de impunidade. Dentro da escola, porque na escola, por pior que ele faça, ele só recebe uma advertência. E quando ele vai na frente do juiz, ele também recebe advertência. E mesmo quando ele vai internado, ele fica por um período de semanas, de meses, e ele sabe que aquela não é a realidade. Então, quando ele faz 18 anos, ele já vai estar comprometido com o crime e ele vai continuar a praticar. Eu digo isso porque uma das coisas que me fez vir para a infância foi o fato de eu fazer júris de adolescentes com 18 anos, 19 anos, que praticaram homicídio. E isso eles haviam feito antes também. Nós, no Brasil, somos muito mais cruéis do que os americanos. De qualquer forma, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o problema, a meu ver, é que nós estamos tratando os efeitos e não as causas. A causa ainda está na família, que não está sendo orientada e não está sendo preparada para ter filhos, e a Constituição tolera fazer tantos filhos quanto queira, ainda que outros sejam os que cuidam desses filhos. Para mim, isso é a causa do problema. E quando você vai lidar com a violência propriamente, você já está lidando já com as consequências ou com os efeitos. Doutor Laureto, qual é a opinião sua a respeito do que o senhor ouviu aí e a respeito do que o promotor está falando? O senhor é delegado, o senhor não é promotor. Sim, eu concordo plenamente com o que o doutor Sérgio fala, ainda mais que a nossa delegacia, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ela trata a nível de Campo Grande de todas as crianças ou adolescentes que são vítimas de qualquer tipo de violência psicológica, violência física, abuso sexual. É certo que as crianças hoje agredidas, se não tiver esse trabalho todo, essa assistência, esse preparo dos familiares e do próprio Estado, a tendência é que amanhã depois ele venha a ser um adolescente agressor. Uma criança abusada hoje, ele pode se transformar num abusador futuramente. E o que a gente percebe realmente na nossa delegacia é que hoje realmente o que acontece é essa questão da desestruturação familiar. A grande maioria dos casos que nós atendemos são de crianças, principalmente crianças de famílias desestruturadas, mães que convivem, tem aquele filho, mas não tem contato com o pai não tem contato com aquele filho. Na maioria das vezes, nem mesmo a mãe ou o pai cuida desse filho, às vezes é uma avó que já está lá com a saúde já debilitada, não consegue cuidar nem da própria família, mas a mãe tem que trabalhar ou a mãe tem que fazer alguma outra coisa e o filho acaba sendo relegado a segundo plano. E, infelizmente, é o que a gente constata no nosso dia a dia. É preciso, sim, que o Estado se mobilize, já tem sido feito, né? Mas eu acredito que tem que ser intensificado esses movimentos para que essas famílias tenham um aparato maior, um amparo maior do Estado para que consigam tratar desse assunto, como o próprio doutor Sérgio disse. As pessoas não fazem um curso para ser mãe, não fazem um curso para ser pai, simplesmente colocam o filho ao mundo e não sabem a responsabilidade que isso implica futuramente. Então, eu tenho aqui só mesmo que endossar as palavras do Dr. Sérgio e realmente é uma realidade triste que nós vivemos. Doutor Maércio, o senhor analisa essa situação que nós estamos colocando aqui. Fala no microfone, doutor Maércio. Hoje, o adolescente, o adolescente de forma geral, que frequenta as delegacias de polícia, ele começa sempre de forma gradativa. São pequenas infrações e, como o Dr. Sérgio bem frisou, essas pequenas infrações não vão sofrer, ele não vai recebendo, digamos assim, uma advertência, uma repressão adequada para aqueles atos. Nosso sistema, hoje, a nossa legislação, ela é muito branda quando se trata de medida socioeducativa, tanto a aplicação quanto a própria natureza delas. É claro que esse modelo dos Estados Unidos aí é bem excessivo, é bem rígido. O Brasil, ao contrário, eles pecam pela ação extrema, nós pecamos pela, digamos assim, omissão. E essa situação vai sendo contemporizada ao longo de toda a adolescência, e quando esse adolescente ele vai adquirindo essa sensação de que pode tudo
e essa sensação de que tudo que ele fizer não vai ter repercussão, não vai ter nenhuma restrição à sua liberdade e nada. Quando ele está prestes a completar 18 anos, muitas vezes ele já perseverou no crime de tal forma que um regresso, uma reeducação, a ressocialização dele já está prejudicada. E aí o caminho que resta, porque o adolescente se torna infrator da noite para o dia, é um caminho. Quando ele está prestes a completar 18, 17, 18 anos, ele se vê, a maioria, fora da escola, não estudou, a maioria é evadido da escola, se olha para trás, não tem uma formação, não tem nada, ele aí já bate a fase adulta, bate a porta da vida dele, ele tem que dar uma resposta para viver, ele tem que viver, ele tem que começar a se manter e tudo mais. É onde ele muitas vezes continua no crime e se torna, digamos assim, profissional do crime, porque ao longo da adolescência toda ele foi, digamos assim, foi passada a mão na cabeça de certa forma. O Estado não agiu de maneira intensa para poder coibir e formar os valores, os princípios nesse adolescente. E aí, depois de certo tempo, realmente ele não tem uma condição de assimilar mais esses valores, esses princípios que constituem aí a base da vida de qualquer ser humano. E aí, então, a vida dele vai degringolar por resto dos tempos dele, digamos assim. Né? Muito bem. Onde que está a falha? A falha é da sociedade, a falha é do governo, a falha é da família, doutor Arfuch. A origem disso, porque nasce bebezinho e com o passar do tempo ele vai crescendo. Nós estamos observando, e a gente vê isso aí na rua, crianças de 6, 7 anos já na rua, guardando o carro, fazendo malabares, e andando para lá, andando para cá, nas feiras, etc. Esses meninos, eu vou dizer, excluídos da sociedade, ou do próprio seio familiar, são excluídos da família. Qual é a culpa? O pai, a mãe, que não olha, que deixa crianças 10, 11 horas da noite, crianças de 6 anos, 7 anos na rua. Como acontece isso? Eu repito, nós estamos combatendo consequências, estamos sempre atrás de consequências. Quando nós discutirmos sobre redução da maioridade penal, estamos discutindo consequências. E a causa realmente é o que importa. E achar só o culpado talvez não seja o importante. Seja nós nos preocuparmos realmente com o resgate dessas perdas que tivemos. Pais, desde os tempos de antigamente, nem sempre foram preparados para ter filhos. O que havia é que eles aprendiam com seus pais, de alguma forma, como lidar com as realidades das suas casas. À medida que o poder público foi intervindo na família, foi se metendo na vida do lar, isso foi piorando. Basta nós olharmos os números. Nós percebemos que, talvez preocupado com a proteção integral ou não, as legislações começam a entrar na casa para dizer o que o pai tem que fazer com seus filhos. E a única coisa coerente que eu vejo na legislação hoje é o que nós temos sobre o poder familiar no Código Civil, no artigo 1634, que só diz aquilo que os antigos já diziam, que compete aos pais a criação e educação de seus filhos, tê-los na sua companhia e guarda e exigir deles respeito, obediência e serviços próprios da sua idade e condição. Isso aí já era nos tempos dos nossos bisavós, na antiguidade era assim. Ou seja, tudo aquilo que se teve como evoluído na legislação não operou dessa forma. Impedir que um pai discipline seu filho. Nós estamos falando em espancamento. Desde sempre, qualquer que um abusou, se excedeu na violência, no trato dos filhos, ele responde por isso, até perdendo o poder sobre seus filhos. Então, aqui eu já estou denunciando a invasão, a ingerência do poder público, do legislador e do próprio poder público com falta de políticas públicas, intimidando o homem de bem, a família de bem, fazendo com que ele, na sua ignorância, abrisse mão da responsabilidade para com seus filhos. Em contrapartida, esse mesmo elemento é responsável porque ele se permitiu intimidar. Porque um pai de verdade, uma mãe de verdade, ele enfrenta o que for para preservar a sua casa. Não tem quem entre na casa dele sem que passe por cima dele a custo da própria vida para mexer com os filhos dele. E por conta de covardia, por conta de medo, a lei da ignorância,
os pais têm permitido que os filhos se tomem o lugar na casa, sejam os que mandam na casa. Isso é um absurdo. Aí nós falamos sobre inversão de valores, sem dizer os irresponsáveis, especialmente homens irresponsáveis, que a título de uma liberdade sexual esparramam sua semente por aí, esparramam seu sêmen por aí, invariavelmente em mulheres responsáveis, que não dão valor sequer para si próprias, gerando crianças que vão ocupar as ruas, que vão ocupar os serviços sociais, que pouco respondem a isso tudo. E daí nós temos então uma formação, infelizmente, desse grupo de adolescentes que estão sendo visados como delinquentes, antes de tudo. Porque eles não podiam ser assim, se tivessem recebido educação, se tivessem recebido políticas públicas coerentes, eles não seriam delinquentes. Ou até seriam, mas nós teríamos uma via de exceção. O problema é que isso está se tornando comum, a ponto de termos aí uma massiva orientação da opinião pública para reduzir a idade penal, para botar todo mundo na mesma cadeia, o que para mim não vai resolver. Doutor, pois não, pode falar, doutor, para o senhor complementar. Pegar o gancho aqui da fala do doutor Sérgio, e o senhor mesmo havia dito que essas pessoas irresponsáveis acabam colocando filhos no mundo e que esses filhos acabam sendo deixados à rua. Esses filhos vão crescer e vão se transformar amanhã depois mães e pais de filhos na mesma situação em que eles estão hoje. Então eu acho o seguinte, que é preciso, é um trabalho de coragem, eu não sei nem a forma que seria adotada uma ação como essa, mas tentar-se romper esse círculo vicioso. Tratando essas crianças de agora, para que essas crianças, quando adolescentes ou quando adultos, não incorram no mesmo erro que os seus pais e lancem novos filhos, quer dizer, é uma progressão geométrica. E nós vamos estar discutindo esse problema aqui hoje, daqui a 20, 30 anos estaremos discutindo o mesmo problema, sem que efetivamente alguma coisa no sentido de tentar interromper esse círculo vicioso tenha sido feito. O ECA não resolve nada, né, doutor Márcio? Eu gostaria de também contribuir nessa discussão, no sentido de que eu não vejo assim, o Estado eu acho que está cumprindo o papel dele de criar uma legislação protetiva e detalhada, né, a respeito da infância e juventude, do adolescente, da criança, do adolescente de proteção. O problema que eu vejo, eu até converso com muitos pais, quando sempre alegam isso, que o doutor Harfuch disse. Mas se eu corrigir, eu vou sofrer uma sanção, eu vou ser processado, o conselheiro tutelar vai na minha casa. Eu falo, mas você é um covarde? Qual que é a tua postura? O que você prefere? Correr o risco, certos riscos, e proteger o seu filho e zelar pelo futuro dele? Ou então abandonar o seu filho à própria sorte e deixar que ele então siga o caminho dele sozinho, aí, desamparado, e se transforme num delinquente no futuro? Então, eu acho que não é essa a vontade do Estado, não é punir o pai, punir o responsável, não é essa a vontade, é apenas criar uma situação de proteção. Agora, ninguém, eu acho que autoridade nenhuma, em sã consciência, seja juiz, seja delegado ali no início do atendimento da situação, o próprio promotor, na hora que receber eventualmente um inquérito que verte sobre isso, vai denunciar ou o juiz vai condenar alguém que agiu de forma a prevenir, a educar, a manter o seu filho num bom caminho. Então, isso eu acho que é má interpretação da sociedade, dos pais, que estão muito assim, parece que eles lavam as mãos e se omitem, amparados por essa pseudo-punição que eles imaginam que vão ter caso haja com maior rigor em relação aos seus filhos. Então, eu acho que é um pouco de covardia dos próprios pais, da sociedade, em relação a tudo isso, e não culpa do Estado. O Estado está cumprindo o papel dele. Crianças vitimadas, que vão para a sua delegacia, doutor Laureto. Chega lá, o pai é processado, se for o caso o pai, o avô, ou qualquer outra pessoa, a mãe. Pode ser identificada a omissão dos pais, vamos dizer, estupro, vamos já para o caso aí, né? Uma criança foi estuprada ou pelo pai, ou pelo avô, ou pelo tio, ou pelo vizinho, ou pelo padrasto, ou pelo amigo da mãe, e a mãe conivente com isso. Essa criança violentada, ela pode, no futuro, ser uma pessoa fora da lei? Veja bem,
qualquer criança que não tenha o seu direito preservado, que não tenha uma infância sadia, ela tende a ter problema de comportamento, desvio de conduta no futuro. A nossa delegacia, como eu costumo dizer, ela assim, é uma delegacia que difere de todas as outras, porque nós não lidamos com patrimônio. Nós, apesar de ser uma função da Polícia Civil, a repressão a crime, no caso da DPCA, ela é uma delegacia que, além da repressão propriamente dita, tem o caráter preventivo. Quando você recebe uma notícia de que existe uma criança sendo abusada, porque o abuso ele não se consuma num único momento. Ele começa de uma forma menos grave e justamente essa questão da conivência da mãe, porque às vezes até a criança relata alguma coisa, tenta buscar auxílio com a mãe não acredita, diz que a criança está inventando, e aí a tendência é que esse mal vá se agravando até que em determinado momento da sua vida, essa criança ou esse adolescente, por não aguentar mais essa situação que está passando, verbaliza ou para uma professora, ou para algum amigo, ou para alguém, e que chega ao nosso conhecimento. O nosso trabalho imediato é buscar essa criança ou adolescente, retirá-lo daquele ambiente em que ele está sendo privado dos seus direitos, por intermédio da própria promotoria, Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, é buscado uma situação alternativa para aquele adolescente ou criança, até que os fatos sejam totalmente apurados, mas é fato sim que se nós temos, por exemplo, as entidades de abrigamento, que são os SOS Abrigo, que também não dispõem de toda a estrutura necessária para substituir uma família. Então, assim, tanto é que a última alternativa é buscar esse abrigo. Geralmente, o Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, busca colocação em uma família substituta. Mas é fato, sim, que se não houver um acompanhamento psicológico, inclusive, essa criança, esse adolescente, pode sim ter desvio de conduta e se transformar ou num adolescente infrator ou já em um marginal na fase adulta. Nós tivemos uma reportagem a nível nacional que aconteceu um serial killer, aquele rapaz que matou mais de 34 moças e escolhia suas vítimas aleatoriamente. E nas entrevistas que foi falado, ele foi abusado quando criança e isso refletiu no comportamento dele. Não foi tratado, família completamente desestruturada e ele passou a matar. E ele disse que ele sentia uma vontade. A primeira pessoa que passava pela frente, ele matava as pessoas. Não sei se vocês acompanharam isso. Nós temos aqui no estado, o doutor Raifushi acho que pode falar a respeito disso, o assunto de violência contra a criança, contra o adolescente, através de abuso sexual. Eu gostaria de falar muito sobre esse caso aqui, porque nós temos no estado, de uns tempos para cá, isso aconteceu no ano passado, no finalzinho do ano passado, novembro, dezembro, daquele professor que nós mostramos aí em reportagem, lá da cidade de Maracaju, que molestou nada mais, nada menos que 30 crianças, réu confesso. Ele confessou que molestava as crianças. Nós tivemos outros casos aqui, eu tenho certeza que um dos senhores delegados acompanhou, de crianças sendo abusada por pessoas também. Então, qual é o alerta, doutor Raifushi, para as mães? Porque às vezes, eu entendo, como jornalista que sou, e acompanho as investigações também, de que, eu acho, isso é uma opinião minha, 80% quando acontece a família é culpada. A mãe não foi zelosa, ou o pai também não se importou com o que estava acontecendo, o comportamento dessa criança abusada. Antes do senhor falar, essa fica a pergunta no ar, vamos ver uma reportagem aqui, nós temos uma enquete na rua, está aí uma enquete na rua, vamos ver o que a população diz a respeito do tema nosso hoje. Atualmente nós mostramos aí várias situações de menores infratores cometendo crimes por aí. O que a senhora acha que acontece? A senhora acha que é culpa dos pais? Tem algum problema aí na educação? Onde está o erro para esses menores estarem cometendo crimes? Olha, acho que um pouco é a educação mesmo, viu? Porque tem os pais saem para trabalhar, os filhos ficam sozinhos, né? Aí minha filha vai à companhia, só tem tendência a piorar, né? Eu acho que é a educação. E também tem um limite, botar limite para toda criança.
faz manha, mas é limite, tem que pôr limite. E ver aonde começa o direito do outro, termina o dela, o respeito pelas pessoas. Tem menor por aí cometendo crime de tráfico de drogas, homicídios. Onde será que a família errou nesse ponto, então? A educação, o limite. Tem que saber o direito do outro e o respeito pelo ser humano. Olha, eu acho, na minha opinião, que não é os pais. Eu acho que é as más companhias mesmo, a opção deles, entendeu? Mas os pais não poderiam estar alertando, não poderiam estar acompanhando isso? Ó, alertar nós alerta, né? Mas a curiosidade deles são tanta, né? Que eu tenho meus filhos, né? Eu oriento, né? A gente ensina, mas aí a opção de vida é deles, eles escolhem esse caminho. A senhora tem filhos adolescentes? Ó, eu tenho um de 18 anos. Filho de 18 anos. Como que é a relação da senhora com o seu filho? Maravilhosa. Muito boa. Mas existem, como a senhora disse, as más companhias, né? Existe. Ele fala para a senhora? Fala. Ele fala, muitas vezes, mãe, uma pessoa não oferece algo para você comer, mas algo que não presta te oferece. Aquela pergunta que eu fiz, doutor Raifor, segundo aquelas pessoas que têm que pôr limites, uma situação, como é que a criança ela pode ter a influência dos pais, positivamente ou negativamente? Pelo que eu percebo, a sua equipe consultou pessoas na rua, pessoas do dia a dia, não me pareceu que nenhum doutor ou doutora foi consultado, e eles sabem o que fazer. Sabem que a falta de limites, a falta de orientação dos pais para com os filhos, a falta de educação, e aqui não estou falando de escola, estou falando aquilo que o próprio a lei estabelece, que a educação é competência dos pais. E o que é pior, se eu esperar que o Estado eduque também, não vai acontecer. É por isso que nós estamos falhando com o nosso sistema de resposta a atos infracionais. Porque o Estado quer reeducar. E essa geração nem foi educada. E você não pode reeducar quem nem foi educado. Eu participei da CONAI, a Conferência Nacional de Educação, em 2014, no final do ano passado, e eu fiquei impressionado que das 350 propostas que o MEC fez, está aqui um caderno de referência, fica à disposição do seu programa, das 350 propostas do MEC, apenas uma delas fala sobre mapeamento da violência e do uso de drogas na escola. Ou seja, o Ministério da Educação, a educação como um todo, não está preocupada com a questão da violência na escola, até contra professores e entre alunos. Então, resta que cada casa, cada pai e cada mãe, trate com seus filhos com aquilo que ele tem como condição de ensinar a eles o mínimo que se possa, que é agir com honestidade, falar a verdade, não tomar o que não é seu, esforço. No entanto, eu vejo cada vez mais uma injeção do governo federal na falta de trabalho. As pessoas hoje estão optando por não trabalhar, porque estão ganhando sem trabalhar. Não existe isso. Alguém receber algo que não produziu, ele não dá valor. O dia que isso faltar, ele vai roubar. É o que está acontecendo com essa geração. Eles estão violando as normas das suas casas, os pais acovardados estão deixando de tomar providência, eles estão indo para as ruas, e nas ruas estão se envolvendo com más companhias, o que foi também mencionado por uma das pessoas consultadas. E com essas más companhias, lhes é oferecido dinheiro fácil, vindo pelas drogas ou pelo roubo, e é aí onde eles se envolvem com atos infracionais. O senhor falou sobre o CONAI, depois eu gostaria de voltar no que o senhor está dizendo, porque existem perigosas propostas que praticamente ofendem a família brasileira. Gostaria depois que o senhor falasse sobre esse assunto, que é importante que a gente falar para esclarecer a população a respeito das coisas que estão querendo impor à sociedade brasileira. Doutor Laureto, essa situação que nós estamos comentando a respeito do relacionamento positivamente ou negativamente da família com o adolescente, lá na sua delegacia, o que o senhor tem identificado que possa orientar a nossa população? Bom, na questão do abuso sexual, até no questionamento anterior, talvez eu tenha até deixado alguma lacuna nessa resposta, a gente realmente tem percebido que o grande autor
o grande agressor é pessoa intimamente ligada à família, principalmente a figura do padrasto. Não se descartam os próprios pais, avós, tios e, como o senhor mesmo disse, pessoas ligadas à família que têm livre acesso. Muitas vezes a criança procura auxílio na mãe, tentando denunciar esse tipo de comportamento do agressor. E a primeira atitude que a mãe, não todas, mas grande parte delas, fazem, principalmente em se tratando de um companheiro, de um padrasto, desacreditar a criança. Então a grande orientação que nós devemos fazer é de que não seja desprezado nenhuma informação que a criança trouxer ao conhecimento de uma mãe com relação a esse possível abuso. Procure a própria delegacia, procure o conselho tutelar, porque lá nós temos condições de fazer uma triagem prévia para verificar a procedência daquela verbalização. Um outro aspecto, com relação à questão da falta de controle dos pais. Nós temos percebido no nosso cotidiano um grande volume de adolescentes na faixa já dos seus 12 anos, no início da adolescência, ou às vezes até crianças com 11 anos, que num determinado momento da vida simplesmente resolve abandonar a casa dos pais. Tanto que nós tem sido aumentado bastante uma ocorrência que nós denominamos lá de abandono de convívio familiar por adolescente e às vezes até abandono de convívio familiar por criança. Que não aceitam a autoridade do pai ou da mãe. É lógico que daí nós temos que questionar também uma coisa que às vezes eu digo o seguinte: às vezes a criança busca dentro da própria casa o amparo e não consegue. E às vezes até, porque muitos casos de abandono de convívio familiar por adolescente, no final você vai verificar que foi uma adolescente que foi abusada na sua infância, tentou de todas as formas buscar auxílio, não conseguiu, e por não aguentar mais aquela situação, resolve simplesmente sair de casa, fica exposta a qualquer tipo de risco, principalmente a exploração sexual, né? Alguém vê aquela adolescente numa situação fragilizada, acaba acolhendo essa adolescente como se fosse lhe prestar uma proteção, mas no final das contas acaba vendo que realmente o interesse é outro e aí acaba caindo na figura da exploração sexual. Então é muito importante isso, que a mãe não despreze nenhum indício, nenhuma informação, por menor que seja a criança, de que essa criança venha a verbalizar qualquer tipo de atitude que possa caracterizar algum abuso sexual, porque quanto mais tempo demorar para que seja tomada alguma atitude, tanto pelos familiares quanto pelo Estado, a recuperação dessa criança se torna difícil, se não impossível. O senhor falou em recuperação dessa criança. Essa é uma grande preocupação, né? Porque nós que temos acompanhado aqui, já nesses 32 anos que estamos aqui, eu já vi muitos casos, inclusive de pessoas que foram abusadas criança, depois de uma certa idade, até ficou com dificuldade de arrumar casamento, ficou marcada pela vida, quer dizer, e se torna uma pessoa revoltada. Meninos se tornam no futuro, depois já vi esse caso, delinquente, devido ao histórico que a gente vê pessoas sendo presas aí, depois o que aconteceu com você? Quando a gente vai saber, tem tudo isso aí, abuso, uma série de situações. Doutor Márcio, lá na sua delegacia, a violência desses menores, já chegou lá menores com 16, 17 anos praticando violência, nas drogas, etc., alegando realmente que foram abusados ou não? A questão do... Eu queria só referindo a reportagem, a senhora ali, as senhoras aqui que falaram a reportagem, é a questão do senso comum, né? O senso comum diz que a imposição de limites, o respeito ao adolescente, na própria casa, pela família, é a base de tudo. E hoje a gente tem uma questão aí que muitos desses adolescentes, muitas famílias hoje estão, vamos dizer assim, são desfeitas. Muitos desses adolescentes infratores são filhos de pais separados. Isso acontece muito. A mãe, por uma questão de necessidade, trabalha em 2, 3 empregos, já foram vários casos nessa situação. E por também temer a questão da legislação, por achar que pode sofrer alguma represália aí legal sobre se impuser qualquer intensidade na repreensão aos seus filhos,
acaba que se omitindo e permitindo que isso não cumpra o seu papel. O que acontece? Isso vai repercutir muito na escola também. O adolescente, ele não é educado em casa, ele chega na escola, ele vai atrapalhar demais o ambiente escolar. Ele vai se envolver em brigas, em agressões com professores, em dano ao patrimônio público, quando muitos alunos são de escola pública. Então, é uma consequência que só vai gerar uma consequência, gera outras consequências. A questão do adolescente abusado sexualmente, eu vejo na delegacia, nós atendemos muito na delegacia também, a exemplo da DPCA, a violações, crimes sexuais praticados por adolescentes, infrações penais praticadas por adolescentes relativos aos crimes, a práticas sexuais. Normalmente, um adolescente contra criança ou um adolescente maior, 17, contra um adolescente que está iniciando a adolescência, 12 anos. Mas o mais comum é o adolescente praticar contra a criança. O adolescente pratica contra a criança. Foram diversas vezes isso acontecendo. As famílias, as mães, quando são chamadas, são à delegacia, elas dizem, mas eu não tenho como, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Muitas vezes sou separado, o meu marido trabalha também, saímos cedo, voltamos à noite. Preciso deixar com a avó, preciso deixar com o tio, preciso deixar na casa da vizinha. Muitos casos desses. Aí o que acontece? A criança, ela não é cuidada pela mãe, por questão de necessidade mesmo, a mãe tem que trabalhar, ela fica ali na rua, como o doutor Laureto disse, à mercê, né, da rua, das outras obras. Isso tem acontecido bastante aqui em Campo Grande, e isso a gente, na nossa delegacia, na DEAGE, nós temos inúmeros registros dessas ocorrências. Agora, essa relação, tráfico de uso de drogas e abuso sexual, eu não vejo uma relação direta entre... Né, tem um comportamento, doutor Maércio, que vocês estão cuidando da sua delegacia, não sei se a delegacia é a DEAGE mesmo, está cuidando de um comportamento, gostaria até da opinião do Arfushi e do Laureto também, a respeito de comportamentos diferenciados de menores. Tem menor que é droga e assalta e rouba, furta em casa, bom. Tem outros que não, tem outros que é só roubo e furto. E tem outros que gostam de gangue, de fazer o famoso arrastão, que vai em grupo, que eles não conseguem ir sozinhos, mas vão em grupo, com o grupo eles têm mais coragem para poder tirar celular, boné, sapato. Como que funciona? Qual é o psicológico dessa meninada aí? Hoje em dia, infelizmente, estamos tendo muitos adolescentes se unindo, inclusive a maiores de idade, praticando furto de veículos. Está aumentando muito os roubos de veículos, Há algum tempo atrás, nós tínhamos uma característica desses crimes. Os veículos visados, normalmente eram veículos de alto valor, normalmente caminhonetes, principalmente caminhonetes, né? Ou veículos de alto padrão. Hoje isso mudou. Talvez por uma questão até de maior segurança, que os proprietários desses veículos eles conseguem... Agora tem monitoramento, tem alarme, desliga o carro andando. Eles estão migrando para o roubo de veículos de menor valor. São veículos 1.0, veículos de 5, 4, 5 anos de uso. Mas o que acontece? Para ter um valor maior, eles têm que fazer, eles executam os famosos arrastões. São 5, 6, 10 roubos num final de semana ou numa semana. Eles se organizam... Numa mesma região. Numa mesma região. Eles se organizam de tal forma que fazem esses roubos, ganham menos com a venda, a comercialização ilícita desses veículos, mas conseguem, com a grande quantidade, obter os ganhos. E o que também caracteriza, normalmente, quando esses adolescentes são identificados e vão prestar suas declarações na delegacia, eles não fazem isso por uma questão de acumular dinheiro, eu preciso pagar alguma conta, eu estou querendo fazer uma poupança, Não, o dinheiro que eles ganham, hoje eles gastam na farra, vamos dizer assim, eles gastam em casas de prostituição, eles gastam com festas, pagando festas e proporcionando festas e diversão aos amigos, e com isso que eles querem, muitos que eu entendo que eles buscam, satisfazer o ego, porque eles são admirados, né, com essas condutas de beneficentes, organizando festas, pagando as contas dos amigos, eles são, de certa forma, valorizados pelo meio deles. São valorizados por essas pessoas e se sentem enaltecidos com isso. Doutor Arfushi, o senhor já teve experiência, nós já mostramos em reportagem,
E o senhor tomou uma atitude que foi questionado por algumas pessoas, mas aplaudido pela sociedade. Que é aquele grupo de alunos de escola que saíam do ginásio e iam fazer baguncinha. E foi denunciado isso aí, fizeram vídeo, uma situação. E o senhor tomou uma atitude de que o menino que lesou a escola prestava serviço na própria escola. Qual é o comportamento disso que eu perguntei para o doutor? A respeito daqueles que praticam um tipo de crime, de outros não são realmente muito violentos, mas fazem coisas, arrastões, etc., bagunça, vai para o lado das drogas e do sexo. O que o senhor analisa? Eu percebo que o início dessas atividades ilícitas começam até por brincadeira. A professora da Universidade Federal, doutora Ângela Costa, defende que a criança precisa brincar. E talvez seja aí que começa tudo. Como eles não estão brincando na infância, estão fugindo de agressões ou dos pais, enfim, eles passam a brincar com coisas ilícitas, como, por exemplo, o roubo, o uso de drogas, as agressões. E, sendo essa ou não a razão, eu percebo que, se na casa nós não podemos adentrar para trazer orientação direta aos pais, a nossa cultura está corrompida, porque no lugar de estimular valores que edificam, nós temos visto, por exemplo, a nossa música estimulando a beber cada vez mais e desde cedo. Há uma irresponsabilidade a tratar a mulher como um objeto insignificante qualquer. E isso, esse desvalor, acrescenta ainda mais essa questão, a necessidade de se ver reconhecido. Isso por uma perspectiva. Porque, apesar da origem das pessoas talvez explicar a sua conduta, por exemplo, o violado passa a ser um violador, o estuprado passa a ser um estuprador, o agredido passa a ser um agressor. Até certo ponto, isso até dá para compreender por que começou, mas nós não podemos tolerar que ele reproduza esses atos. Até porque nós temos pessoas que também foram violadas, estupradas, agredidas, e eles não se tornaram agressores. De alguma forma, eles conseguiram vencer isso e acabam até transformando a sua dor numa bandeira positiva. Ele passa a ser um ativista da paz. Nós trabalhamos juntos com a escola. Eu tenho tentado resgatar na escola, até por uma questão de proteção da criança e do adolescente, a oportunidade da reparação dos seus atos de indisciplina. Então, na escola, a criança e o adolescente tanto praticam um ato infracional como um ato de indisciplina. Nós temos alguns slides, que talvez a sua produção depois repasse, mostrando que a violência contra o professor, contra o educador, por informação do nosso Instituto Sul-Mato Grossense de Pesquisa, está indo às raias do insuportável. A agressão moral, por exemplo, chega a 50%. A agressão física chega a 20%. No entanto, quando você olha o gráfico das agressões domésticas, ele é superior às agressões ocorridas na escola, mostrando que o lar ainda é o ambiente onde se está gerando essa violência toda. Decidimos, então, a trabalhar em consórcio com a educação na escola, já que, como nós percebemos as mães dizendo, o problema é da educação, só que a escola fica abandonada. Só vão lembrar da escola na época das eleições para instalar as urnas, para fazer campanha de vacinação e etc. No entanto, no momento de se dar respaldo ao educador, ao gestor, ele fica à sua própria sorte e ele é o último a receber credibilidade. Então, essa falsa proteção à criança, ouvindo, antes de tudo, o que ela tem a dizer e deixando ela fazer o que quer dentro da escola, é nociva. E o seu programa nos acompanhou há mais de 4 anos atrás, num evento nas Moreninhas, onde nós tivemos mais de 4.000 pais. Ali foi um start de uma ação do Ministério Público, que não é só mais da 27ª Promotoria de Justiça, a nossa administração superior abraçou essa questão junto com a gente. Eu tenho hoje um professor dentro do meu gabinete, eu tenho um assistente social dentro do gabinete que dá atenção à escola em tempo real. E hoje, para esse ano de 2015, nós conseguimos uma conquista a nível de Conselho Nacional de Ministério Público, por conta dessas pessoas que não compreenderam a ação do Ministério Público. E processaram a mim, me permitiu levar essa discussão a nível de Conselho Nacional, e hoje o Conselho Nacional recomenda
que as escolas públicas e privadas insiram nos seus regimentos a reparação das condutas de indisciplina. Ou seja, sujou, limpou, quebrou, conserta, ofendeu, vai se retratar, tudo no ambiente escolar. Isso não é medida socioeducativa, porque não é um ato infracional, é um ato de indisciplina. O que o aluno fez pode ser enquadrado como um ato infracional. Por exemplo, se ele quebra uma janela da escola, isso é dano ao patrimônio público, 163, inciso 3, dano qualificado. Ele pode ser encaminhado à delegacia e lá eu represento ao juiz, que vai dar uma advertência ou coisa assim. Isso é ato infracional e o resultado final é uma medida socioeducativa. Mas se nós retivermos essa questão na escola, no lugar de ser um ato infracional, eu entendo como um ato de indisciplina. Ele quebrou o vidro. E eu chamo a mãe, que com o poder familiar, o pai, ele pode mandar o filho reparar o que ele fez. Bom, mas o filho não consegue consertar a vidraça, ele não tem aquele dinheiro. A mãe paga, o pai paga para reparar o vidro quebrado e esse filho vai limpar essa vidraça para que ele valorize. Qual é o resultado que temos? Todo adolescente que foi submetido a esse tipo de trabalho, ou eu prefiro dizer esse tipo de reparação, ele passou a cuidar da janela. Ele pede até para sentar do lado da janela, dizendo, não, agora eu vou sentar aqui porque ninguém vai sujar essa janela. Ele passa então a ser integrado como um elemento de proteção ao ambiente que ele mesmo vai usar. E isso tem sido favorável. Na Copa do Mundo, nós observamos a torcida do Japão limpar as arquibancadas. O mundo inteiro aplaudiu isso como um ato de civilidade extrema. Mas onde é que o Japão aprendeu a limpar o que ele suja? Dentro da escola. Por isso, essa ideologia de proteção falsa, impedindo um adolescente e a criança de preservar o ambiente que ele tem, dizendo que isso é violação dos direitos, isso é hipócrita, isso é absurdo. E é produzido por pessoas que eu duvido que tenham filho, ou duvido que sejam bons pais, porque nós sabemos que a sociedade não responde assim. Um aluno, por exemplo, não gostou da prova, ele amassa a prova e joga no professor. Artigo 331 do Código Penal, isso é desacato, dá de 6 meses a 2 anos. Faz isso com um policial na rua. O policial põe uma multa no teu carro, você amassa e joga na cabeça dele. Você vai para a delegacia. Isso é desacato. Por quê? Porque nós estamos ensinando mal os nossos alunos. Ele faz isso com o professor, que também é o mesmo elemento do artigo 331. A lei que protege o policial de ser agredido ou ser desacatado é a mesma lei que protege o professor. O zelador, se o zelador está limpando o chão e ele fala para o menino, ó, não pisa aqui que eu estou limpando, ele é um concursado. Se esse menino chutar o balde dele, ele está agindo com desacato. E isso nós não estamos ensinando para essa gurizada. E eu fico feliz da sua pergunta, porque é algo que nós estamos desenvolvendo aí já há alguns anos, e Campo Grande é o pioneiro no Brasil em inserir no regimento escolar. Nós temos o nosso regimento escolar da rede municipal de Campo Grande, o acréscimo já dessa medida, que eu prefiro chamar de reparação de conduta de indisciplina, que é pelo poder familiar, não é pelo poder do juiz, nem do promotor, nem da polícia, não é ato infracional, é um ato de indisciplina, e esse adolescente não tem antecedente policial. Eu recebo lá centenas de procedimentos vindo da polícia, porque as pessoas vão lá na polícia reclamar de ato infracional. A polícia tem que tomar providência, manda para mim, aí eu represento ou não, mas de uma forma diferente, nós estamos resolvendo esses conflitos dentro da escola, e eu já estou indo a vários estados, já tenho atendido a São Paulo, já estive em Manaus, no norte, nós temos ido em vários outros lugares compartilhando essa resposta que Campo Grande está dando, e como bem acolhida que está sendo no Brasil, por conta dos resultados em relação a essa geração. Eles estão indo mais tarde para a delegacia ou nunca mais vão, porque eles aprenderam que o que eles fazem tem uma resposta, tem uma consequência. Doutor Laurito. Pegando novamente um gancho na fala do Dr. Sérgio Arfucci, é uma coisa que às vezes nos chama a atenção, justamente nesse critério e na questão da educação familiar, a obrigação que o pai e a mãe têm de educar o filho. Às vezes essa educação, basta dar um exemplo. Eu me surpreendo às vezes com pais, eu vou às vezes buscar minha filha na porta da escola, pais que simplesmente
estaciona um carro na contramão, pega, põe o filho dentro daquele carro, quer dizer, para aquele filho, o pai está demonstrando que para ele a lei não se aplica. Então, como é que o filho vai entender que ele também tem que cumprir leis? Furar sinal vermelho, passar no sinal vermelho. Está lá o pai com a criança do lado, passou no sinal vermelho. Quer dizer, a lei é para todos, menos para aquele pai e, por consequência, para aquela criança que já está vendo que se o pai pode agir daquela forma, também vai poder fazer. Então, são comportamentos, são condutas que cabe a cada um refletir, porque, por mais inofensivas que possam ser, elas, de alguma forma, refletem na conduta da criança. A criança está tomando o pai ou a mãe como exemplo. Então, assim, não dá para a gente pontuar o que é que pode ser feito, mas existem comportamentos, existem condutas que as famílias podem se policiando para que realmente, pelo exemplo, acaba ensinando a criança, o adolescente, de que é um padrão que se aplica para todos, inclusive para ele próprio e, por conseguinte, para aquela criança. Às vezes até estacionamento privativo lá para pessoas portadoras de deficiência, chega lá um jovem pai no supermercado, entra, estaciona o carro ali, sai com a criança no supermercado, quer dizer, qual o exemplo que essa criança está tendo para ela amanhã ou depois usar na própria vida. Estamos de volta, vamos conversar agora com os nossos convidados e eu gostaria de chamar a atenção da minha comunidade, porque nós ouvimos agora na última entrevista as pessoas falando sobre dois assuntos importantes que o senhor disse, né? Não é nenhum doutor, nenhum cientista, mas a população sabe que realmente tem que fazer. O cidadão disse que a lei é complicada, hoje não pode bater, não pode fazer isso, não pode fazer isso. O pessoal, os pais têm medo de relar a mão no menino, senão o menino pode chegar e falar, vou lá no juiz, hein? Eu vou lá no conselho tutelar, hein? Eu vou lá nisso, vou lá aquilo. Bom, isso é um detalhe. E a senhora, que também falou que as drogas também é um problema muito sério e a família. Doutor Raifushi, o senhor que também ainda faz parte do Conselho Antidrogas ou não? Faz parte do Conselho Antidrogas, Nacional Antidrogas, né? Conselho Nacional Antidrogas. O que o senhor faz avaliação hoje? Porque, não vamos falar do nosso estado aqui, da nossa capital, porque eu tenho observado crianças, começando mais cedo, crianças de 7, 8, 9 anos, já fumando maconha, cheirando cola, e etc. E já partindo para coisas mais pesadas. O que é isso? É falta de cuidado do Estado, da família, ou realmente os traficantes estão aí deitando e rolando, a facilidade para se conseguir droga hoje em qualquer esquina, na porta de escola? Infelizmente, o Brasil é um país desorganizado. Uma das poucas instituições que nós ouvimos falar que é organizada é a criminosa, as instituições do crime. Nós não tínhamos sequer fiscalização para o consumo do álcool. Sempre tivemos incidentes de bares congêneres vendendo bebida alcoólica para adolescente, nos shows, nas festas. E a legislação, quando de alguma forma acionada, os tribunais interpretam que a resposta que se deve dar a esses estabelecimentos é longe do aspecto criminal. O artigo 243, por exemplo, do Estatuto, que é o único elemento que nós teríamos para abordar esses violadores que dão bebidas a adolescentes, eles acabam restando impunes nisso. Nós temos ouvido de pelo menos 12 anos para cá, desde que em 2002 a legislação descarcerizou o uso. Até 2002, quem era pego com qualquer cigarro de maconha ou qualquer tipo de droga ilícita era preso, ia para a cadeia. Mas não era tratado. Em 2002, a legislação tratou o usuário como um paciente, tentando tirar dele o rótulo de criminoso, mas não tratou também. Abriu o cárcere, os usuários foram para as ruas, mas não houve nenhuma resposta para o tratamento dos usuários. Lembrando que na época em que eles eram presos, eles eram soltos e eram presos novamente, reincidentes, por causa da dependência química. E mesmo diante disso, transferiu-se o problema para a saúde, mas não deu à saúde nenhum implemento para abordar esse dependente químico. E de lá para cá, o problema aumentou. Nós tivemos uma coisa chamada epidemia no consumo, e depois de 2006, nós tivemos uma coisa chamada pandemia, ou seja, o Brasil inteiro está com problema de consumo de drogas. E o início disso é a maconha,
que é tida como uma droga suave, uma droga leve, uma droga natural. Esse é o grande problema. Porque se nós já não tínhamos estrutura para fiscalizar e cuidar do consumo do álcool, e nós tínhamos pais que molhavam a chupeta do filho na cerveja para falar, você vai ser homem. Ponha na cachaça, no uísque, para mostrar que o filho dele era homem. E isso, claro, havia um estímulo precoce do consumo. Com a maconha acontece a mesma coisa. Essa ideia de impunidade, essa falsa ideia, porque apesar de ser crime desde 2002, desde sempre, não era punido. A partir de 2002, com a falta de carcerização e de tratamento, o brasileiro pensou que foi liberado o uso da maconha. Eu participei de todas as audiências públicas promovidas pelo senador Cristóvão Buarque para discutir a regularização da maconha, primeiramente medicinal, recreativa e industrial. E ele sofreu séria oposição dos segmentos de psiquiatras dizendo que não, o Brasil não está pronto para isso. A ideia que se tem é de se plantar a maconha no fundo de casa como um pé de boldo, mas não é medicinal, a maconha não faz bem para a saúde, é evidente que isso é um oportunismo daquele usuário. A maconha ainda é o grande elemento que permite a prisão do traficante. Quem trafica maconha, trafica qualquer outra coisa. Mas a maconha, por ser uma droga bandeirosa, uma droga fedida, volumosa, é mais fácil detectar. E aí vem as prisões. E o Mato Grosso do Sul, infelizmente, é campeão nacional na apreensão de maconha. No momento em que se começa a liberar o uso da maconha, desde 2002, com a falta de prisão do usuário, e eu não estou dizendo que essa seja a única solução, já disse que não, a maconha ou qualquer droga, ela é como qualquer produto. Quanto maior a procura, maior é a oferta. E quanto maior a procura, mais disponível ela está nas mãos do cidadão comum. Nós ouvimos, por exemplo, crianças de 5 anos que levaram maconha para a professora na escola. Verdade. Esse absurdo vem, primeiro, mostrar a acessibilidade da criança à droga, apesar do descuido do pai. Essa criança, evidentemente, ela quis agradar o professor. E se ela viu o papai, a mamãe, alguém na casa, o irmão usando a maconha, ele quis presentear o professor com uma droga dessa. Perceba, então, por que é que nós estamos afundados na questão das drogas? Porque não existe política pública para abordagem da questão. Se em 2002 nós liberamos o usuário da cadeia porque ele era um paciente, não foi oferecido tratamento, ao contrário. De 2002 para agora 2015, nós tivemos 90% dos leitos psiquiátricos de atendimento de internação para dependentes químicos fechados. A resposta que se procura dar é criar leitos em hospitais gerais. Ora, o usuário, ele é uma pessoa às vezes violenta, ele está em abstinência, ele quer quebrar tudo, ele quer fumar a cama do hospital. E você vai pôr ele no hospital geral, junto com outras pessoas. Lidar com a questão da dependência química não é como lidar com uma fratura, não é como lidar com a obesidade ou qualquer outra enfermidade. Eu tenho lidado com a questão e visto de psiquiatras renomados. O nosso estado tem referências como essa, o Dr. Marcos Estevão, por exemplo. O nosso Conselho Estadual Antidrogas tem trabalhado coeso na repelência desse avanço do consumo das drogas. Infelizmente, tem se observado aqui na nossa praça do rádio, adolescentes que saem da escola ao meio-dia para fumar maconha lá. E isso, às vezes, os pais não sabem. A resposta que eu dou é isso, antes de tudo, uma frouxidão da legislação. Nós precisamos urgentemente retomar a gravidade com que se merece a legislação sobre a dependência química e sobre o tráfico. O dependente químico, ele não tem escolha de ser dependente químico. É uma doença, então vamos tratar. É uma doença social, mais ainda. A minha resposta, depois de mais de 20 anos de lidar com o assunto, eu tenho visto o seguinte: nós precisamos lidar com o usuário. Por quê? É por causa dele que tem o tráfico. Se não tivesse o consumo, não teria o tráfico. E nós, no Brasil, lidamos com vários outros elementos, mas o usuário, ele está cada vez mais à vontade para consumir. É claro que ele vai favorecer o tráfico
cada vez mais envolvendo crianças cada vez mais cedo. E isso não sou eu quem digo, é a comunidade científica que diz que em qualquer sociedade mundial onde uma droga está disponível a faixas etárias cada vez mais cedo, nós teremos afetação de crianças cada vez mais cedo. E isso, evidentemente, comprometendo gerações futuras. Porque essa criança de hoje que já está fumando maconha, esse jovem vai, se não tivermos uma abordagem séria, ser o usuário daqui 30, 40, 50 anos ou até seja onde for, como o caso do filho dessa senhora que foi morto. Laureto, muito obrigado, doutor Laureto. Estamos encerrando nosso programa. Quero colocar o programa à sua disposição. Você dar a sua mensagem, orientar a população nesse novo ano que nós estamos praticamente iniciando. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a oportunidade, em nome de toda a Polícia Civil, de estarmos aqui presentes e termos essa oportunidade de estar passando esses esclarecimentos. A violência contra a criança e adolescente, ela é silenciosa. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Muitas das vezes, em determinada residência, acontece as maiores barbaridades contra a criança e o vizinho ao lado não sabe o que está acontecendo, principalmente na questão do abuso sexual. Então, mais uma vez aí, e que, diga-se de passagem, é o carro-chefe dos casos que nós temos atendido na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então, mais uma vez, deixar aqui esse alerta para que mães, pais, parentes, não desconsiderem qualquer relato, qualquer verbalização por parte de qualquer criança que possa sugerir que ela esteja sendo vitimizada por qualquer tipo de abuso sexual. Procure algum órgão, procure alguma delegacia, retransmita essas informações para que esse mal possa ser reprimido o mais rápido possível, justamente para que minimize os traumas nessa criança. Muito obrigado. Doutor Maércio, muito obrigado pela sua presença também, as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade e eu quero deixar um recado referente à questão das drogas, porque a gente vê hoje na nossa delegacia que é o grande problema que é enfrentado pela família e pelos adolescentes. É o caminho, a maconha é o caminho para as demais drogas e o uso e as drogas abrem o caminho para a criminalidade. É inexorável. Então, os pais devem ficar atentos aos seus filhos, ao comportamento, fiscalizar, não abrir mão disso, não obstante essa confusão que existe, que o pai possa sofrer, eventualmente, por parte do Estado, uma repressão, caso imponha ao seu filho as regras e os limites. Isso, de certa forma, é mal compreendido pela sociedade. Os pais não se deixem levar pela essa falsa percepção, que tomem as providências, fiscalizem, orientem seus filhos e os mantenham afastados das drogas, porque, uma vez usuário, dificilmente se consegue se livrar desse vício. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maércio. Doutor Raifu, suas considerações finais. Tem uma pinceladinha rápida nessa cartilha aí. Essa Conferência Nacional de Educação, ao meu ver, foi algo trazido goela abaixo do MEC, uma vez que produzidas propostas que não foram produzidas pela sociedade. Eu repudio a forma com que os participantes dessa conferência foram selecionados, uma vez que as instituições religiosas foram colocadas para fora dessa conferência. Não tivemos participação das instituições religiosas, enquanto nós tivemos uma apologia contra a fé, contra a religiosidade das pessoas, o que a gente vê de muito tempo, em nome de um Estado laico, o que não é verdade. E eu vejo que o grande problema que nós temos enfrentado nas famílias é exatamente a falta de Deus e a falta de referência, a falta de respeito, a falta de princípios e valores que sempre foram ensinados através do temor a Deus e do amor ao próximo. Fica aqui, então, essa minha crítica é pessoal, é a minha opinião pessoal, e eu penso que nós podemos só reverter isso, permitindo que cada família faça com que a sua casa volte aos padrões de fé, de respeito, de amor ao próximo e de responsabilidade, já que os pais estão produzindo filhos sem qualquer responsabilidade, sem qualquer cuidado, e estão transferindo essa responsabilidade para terceiros, para o Estado ou para as igrejas. Essa é a minha resposta e o meu desejo de que 2015
a família de Sul Mato Grosso, a família de Campo Grande, possa rever esses valores.